Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula passada a gente conversou bastante sobre alguns índices populacionais, né? Conversamos sobre taxa de natalidade, né? Conversamos sobre taxa de fecundidade, entendemos o que são esses dois dados, né? Sabemos que um está caindo cada vez mais no Brasil e o outro está aumentando cada vez mais, né? O que isso vai levar, né? Para onde isso vai levar a nossa população? Essa é a análise principal que nós precisamos fazer nesse momento, tá? Eu espero que vocês tenham tido facilidade para poder fazer essa questão, porque foi uma videoaula que eu tentei trabalhar todos os pontos importantes que o livro estava trazendo para vocês. Eu acho que vocês conseguem fazer as atividades com tranquilidade a partir dessa aula, tá? Então tá, para a gente continuar entendendo, né, um dos motivos pelo qual é tão importante isso da demografia, geografia da população, é entender alguns conceitos e algumas metodologias utilizadas para poder entender o que é a população, como ela se comporta, qual é o ritmo de crescimento, para onde ela está indo, para onde ela não está indo, quais são as perspectivas para a população. E dentro desse mecanismo foi criada uma ferramenta que é um gráfico de muita valia para quem estuda a geografia da população, tá? A partir desse gráfico a gente consegue fazer uma série de análises, uma série de intervenções, entender a dinâmica populacional, por exemplo, tá? Então a gente vai entrar aqui agora em pirâmide etária. Pirâmide etária, gente, eu vou ler para vocês aqui o que está escrito aqui no livro de vocês, tá? Todo mundo acompanhando comigo aqui, ó, página 10, por favor, tá? A pirâmide etária é um gráfico que mostra a quantidade da população masculina e feminina. Então, vou até chegar um pouquinho pro lado aqui, ó, porque ela vai dividir pra gente aqui, ó. Espero que esteja dando pra ver aqui. É um gráfico que vai mostrar pra gente que de um lado eu tenho homens e de outro lado eu tenho mulheres, tá bom? Então, para dividir por gênero primeiro, tá? Olha, ele vai dividir população feminina, masculina, feminina, por faixa de idade, tá? Idade. Uma base larga indica um elevado número de jovens, enquanto o topo estreito indica uma pequena quantidade de idosos, evidenciando baixa expectativa de vida. Gente, olha para cá. Uma base larga evidencia pra gente que essa população em que a pirâmide etária está querendo mostrar o que representa essa população, está dizendo pra gente que tem uma quantidade de pessoas em idades iniciais muito grande. Então, uma alta taxa de natalidade, a base larga, ela dá pra gente essa noção de alta taxa de natalidade. Por quê? Se a pirâmide etária é feita de um lado homens, do outro lado mulheres, e as idades elas são de 0 até 100 anos, nós sabemos que ela vai crescer de 0 a 100 anos, não é? Então, de um lado homens, do outro lado mulheres, e a idade crescendo sempre assim. Então, nós sabemos que quanto mais embaixo nós temos um número maior de pessoas, e evidencia que essa população descrita pela pirâmide é uma população extremamente jovem, não é? De crianças, recém-nascidos. Então, isso evidencia pra gente uma taxa de natalidade bastante elevada, tá? Enquanto o topo da pirâmide, quanto mais estreito ele for, vai evidenciar pra gente o quê? Que a população de idosos é uma população pequena, tá? E vários fatores levam a isso, a gente já aprendeu, né? Uma alta taxa de natalidade faz o topo ou a base da pirâmide ser muito larga. Uma baixa expectativa de vida faz o topo da pirâmide ser muito estreito. E isso é uma demanda de risco, né, para a população. Porque sua população não está conseguindo chegar até idades mais avançadas. E isso é importante que se controle, né? O que está faltando para a população para ela não conseguir chegar, ter uma alta expectativa de vida? O que está acontecendo? É falta de medicamento? A população idosa está sendo bem assistida? Eles estão tendo tudo o que eles precisam? O que está acontecendo com esse país? Não é isso? Olha para cá. Pirâmide etária brasileira de 1980 tem base larga, olha aí, alta taxa de natalidade. Nós estamos falando de 1980. Estamos falando há 40 anos atrás, tá? No ano de 1980, a base da pirâmide etária brasileira era bem larga, o que evidenciava alta taxa de natalidade. O que indica, né? Isso aí. O topo estreito mostra um pequeno número de idosos e aponta a baixa expectativa de vida, tá? Essa pirâmide retrata o país jovem,
com a maior parte da sua população na faixa etária até 19 anos. Então repare, gente, a gente teve uma mudança no perfil etário brasileiro. Olha como é que era o perfil etário brasileiro há 40 anos atrás. Nós tínhamos uma população jovem no Brasil. Pouquíssimo número de idosos. Lá em cima a pirâmide era bem estreita. E aqui embaixo, ó, a pirâmide era larga. Então que deve evidenciar pra gente o quê? Altas taxas de natalidade e baixa expectativa de vida. Não é uma pirâmide etária legal para se ter no país, porque esse tipo de pirâmide etária é uma pirâmide etária característica de países em desenvolvimento, países pobres, tá? Em países pobres, a gente geralmente, estatisticamente, a gente tem pirâmides com base muito larga e topo muito estreito. Lembra disso. Bateu o olho, olhou a pirâmide, tem a base muito larga e vai ficando cada vez mais curto, estreito a parte de cima, fica ligado. É um país pobre, geralmente pobre, tá? Essa é uma característica de países pobres. Professor, por quê? Gente, em países pobres as pessoas não têm acesso ao saneamento básico, né? As qualidades de vida são baixíssimas nesses países. Então, as crianças, por exemplo, que nascem, tem que combater ainda, tem que vencer um monte de doença que vai de encontro a essa população que está recém-nascida, não é? Você tem paralisia infantil, entre outras doenças que acometem muitas crianças, né? Tem países onde as crianças não conseguem chegar direito nem à fase jovem, né? Então é um risco para a vida da criança. Quanto mais pobre for o país, menos assistencialista ele é para esse público, né? Mais vulnerável. Não é isso? A gente está ouvindo essa palavra muito agora nessa época de crise, né? População vulnerável. Essa população que não tem acesso a essas coisas que fazem a nossa vida ser uma vida um pouco mais digna, né? Saneamento básico, energia em casa, água tratada, alimentação decente, né? Inclusive tem um órgão uma entidade da ONU que toma conta disso, né? Fala que as pessoas têm um mínimo de nutrientes para poder consumir durante um dia, né? E tem pessoas que não têm acesso a isso. A subnutrição também mata crianças no mundo inteiro. Então você tem que entender sempre que um país rico não tem esse tipo de pirâmide. Isso é pirâmide de país pobre, tá bom? Então vamos lá. Vamos passar nossa página para a página 11. E aí, como já estava aqui para vocês, né? Mas agora vocês vão ver. Deixa eu voltar aqui. Tentar ficar aqui no meio. Agora vocês vão ver a pirâmide aí quando vocês passarem a página, né? Essa é a pirâmide etária aí que eu tava falando pra vocês, tá? Pirâmide etária de 1980. Então vamos lá. Tem uma projeção legal aí que o livro tá trazendo pra gente também. A pirâmide etária de 2020 estima um país com predomínio de adultos na faixa etária de 20 a 59 anos. Isso é muito importante pra gente. Então sublinha essa parte, se tiver só marcar texto aí agora, sublinha aí. Faixa etária de 20 a 59 anos. Países com características Países com características geralmente apresentam expressivo desenvolvimento econômico, tá? Uma vez que grande parte de seus habitantes se encontram na faixa etária de população economicamente ativa, PEA. O que é a população economicamente ativa, meus queridos? Essa população que fica numa idade produtiva, né? Que contribui com os seus impostos, né? Que trabalha, que movimenta a economia do país. Então nós sabemos que entre 18, né? Até um pouco mais cedo aqui no Brasil você pode começar a trabalhar, dependendo do trabalho, com 16 anos. Mas aí o certo é com 18 anos, quando ele atinge a maioridade. Entre 18 e 59 anos, que é um ano antes da pessoa ser considerada idosa, né? Nós temos uma população que trabalha, essa população que gera riqueza no país. Você, criança, ainda não está trabalhando, claro, você tem que estar estudando, não é isso? Então seu papai, sua mamãe, você tem alguns tios, primos mais velhos que você que vão estar trabalhando. Reparem, a idade deles geralmente vai entre 18 e 59 anos. Essa população gera riquezas para o Brasil, gera trabalho, tá? Gera tributo, e é isso que faz a máquina pública também girar e atender a população de maneira geral, tá? Olha quem está falando, ó, população economicamente ativa e, portanto, gera riquezas. Por outro lado, esses países têm como desafio manter boas condições de vida para os idosos, que representam grande parcela da população. Olha aí, hein? Numa pirâmide, já nessa pirâmide diferente, tá? O desafio é outro, é manter uma boa qualidade de vida para as pessoas que estão ficando velhas. Se naquela pirâmide etária de 1980 nós tínhamos um topo muito estreito,
essa condição tá mudando, tá? E eu vou botar aqui agora para vocês aqui, ó. Vou chegar de novo pro lado aqui só um pouquinho, tá? Bem pro ladinho aqui para ficar grande a pirâmide pra vocês verem. Olha para cá. Essa pirâmide aqui, ó, tá evidenciando uma coisa totalmente diferente pra gente, ó. Como consequência da baixa natalidade apontada pela pirâmide de 2020, olha para cá. Olha aí, baixa natalidade porque a parte de baixo, a base da pirâmide, repara, ela estreitou. A base da pirâmide estreitou. Não é mais tão larga como era naquela outra pirâmide. Repara bem. Em alguns anos poderão faltar profissionais no mercado de trabalho, o que poderá comprometer a previdência social, um programa governamental que garante o pagamento de aposentadorias e benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, pensão aos trabalhadores ou familiares que comprovarem o direito de recebê-los, tá? Outra possível consequência da baixa natalidade e da carência de trabalhadores é a intensificação dos fluxos migratórios, que pode alterar a característica da população. Então repara muito bem, gente, o que o texto está falando pra gente. Ter uma pirâmide etária com a base muito estreita, claro, ter ela com uma base muito larga, também vai gerar também pra gente um país muito jovem, né? Talvez não é tão interessante. Mas ter ela também muito estreita, como está acontecendo com o Brasil, olha aí, a dinâmica está mudando. A pirâmide etária do Brasil está mudando, está se transformando. Em 40 anos, nós conseguimos transformar nossa pirâmide etária. Então olha que coisa interessante pra gente. Entender que uma pirâmide etária que tem a base muito curta também, no futuro, vocês vão ter, o país vai ter pessoas em escassez no mercado de trabalho. Porque está nascendo pouca gente, está nascendo pouquíssima gente, mas tem muita gente vivendo até idades avançadas. Isso vai gerar pra gente o quê? Uma população envelhecida. Se lá em 1980 nós éramos chamados de uma população jovem, agora nós vamos ser chamados de uma população velha. Porque as pessoas estão conseguindo, graças a Deus, estão conseguindo viver mais, claro. Mas isso também pode ser um problema para o país, tá? Uma base muito curta vai gerar problemas no futuro com o mercado de trabalho desse país, por exemplo. Nós precisamos de população economicamente ativa, um número grande. Porque, olha só, vou tirar aqui agora o gráfico para poder explicar um negócio para vocês. O texto falou pra gente aí, ó, sobre previdência, né? Olha só, ele fala aqui que é importante porque o governo ele garante para uma previdência social, né? E o que é isso? O trabalhador ele contribui compulsoriamente, né? Ele deposita um dinheiro compulsoriamente, né? Compulsoriamente ele não tem como escolher, é retirado da fonte do salário dele. Uma contribuição previdenciária, e essa contribuição vai garantir para ele lá no futuro, quando ele se aposentar, quando ele passar dos 65 anos e cumprir uma série de exigências que o governo federal exige para a pessoa se aposentar, essa pessoa vai poder pegar e resgatar esse dinheiro. A gente sabe que não é bem assim que acontece, mas a Previdência Social ela tem como premissa isso, que a pessoa contribua para que no futuro ela consiga resgatar esse dinheiro quando estiver aposentada e não estiver mais fazendo parte da população economicamente ativa. Qual é o grande problema? Num país que tem... Qual é o lance? Aqui no Brasil, por exemplo, funciona dessa maneira. Uma pessoa que está na ativa, que está trabalhando, está dentro da população economicamente ativa, ela contribui para que uma pessoa que está aposentada receber seu benefício, tá? Porque a Previdência Social no Brasil sofreu um processo de transformação agora nos últimos anos, porque ela estava praticamente quebrada, né? Não se iria ter como continuar com esse modelo aplicado como nós estávamos, justamente porque a nossa população mudou. Outra coisa, se os governantes tivessem percebido lá atrás, entendido isso que a gente está entendendo aqui agora, dinâmica populacional, eles teriam como prever o que aconteceria. Eles não prestaram atenção. A população estava dando indícios que ela estava aumentando por um lado e diminuindo pelo outro, consegue entender? Nós estávamos cada vez mais ficando mais velhos e tendo menos filhos. Eles não se atentaram para isso, então o problema chegou, né? Se a geografia da população tivesse sido tratada com mais empatia pelos nossos governantes, talvez isso não teria acontecido. Mas qual é o caso, gente? Hoje em dia a gente paga, uma pessoa que está na faixa economicamente ativa, ela paga o seu tributo para que uma pessoa que está aposentada consiga receber seu benefício. Qual é o grande problema disso?
Se a minha população economicamente ativa que paga os tributos para as pessoas se aposentarem for encolhendo, 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 encolhendo cada vez mais, eu sei que a população que está aqui em cima, no topo da pirâmide, ela vai estar crescendo, 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 crescendo cada vez mais. Porque a população de idosos ela vai só aumentar. Porque nós temos uma melhor qualidade de vida, né? Então as pessoas estão com uma expectativa de vida bem maior. Só que as pessoas que estão nascendo, que vão virar, se transformar em adolescentes, jovens e adultos, para poder pagar esses tributos para quem é idoso, não vai ser compatível. Porque você vai ter um número X de pessoas trabalhando e um número 3x de pessoas recebendo aposentadoria. E aí, quem é que vai pagar por isso? Por isso é importante se fazer uma reforma na Previdência, mas uma reforma estrutural, verdadeira, que atenda todos os cenários. Essa é a reivindicação maior de quem entende de geografia da população, entende de demografia. Esse é o nosso principal atributo, tá? Então olha só, o que eu queria que você ficasse é com essa comparação entre uma pirâmide etária e a outra, tá? Entre uma e outra. Olha que diferente que é isso. O Brasil conseguiu, como eu repeti várias vezes para vocês, em 40 anos a gente mudou a nossa percepção etária. A gente mudou a nossa dinâmica inteira. A população envelheceu e parou de ter filhos, tá? Essa é a nossa aula de hoje sobre pirâmides etárias. Eu espero que vocês, com o passar do tempo, fazendo as atividades, consigam perceber, bater o olho aqui e entender perfeitamente o que é cada coisa, tá certo? A aula de hoje termina aqui, gente. Espero vocês amanhã, tá? Ou nem sei se amanhã, né? Na próxima aula, tá bom? Um beijo pra todo mundo.